Todos os dias eu converso com diversos homens gays que trazem pra mim diversos problemas sobre a sua sexualidade. Eu tenho medo que a minha família não me aceite. E eu acho que eu não me aceito ainda. É, Sofro com relacionamentos que não deu certo. Eu tenho medo da homofobia. Eu tenho dificuldade de sair do armário. Eu não consigo me assumir para as pessoas. Eu já sou assumido, mas mesmo assim eu ainda sinto culpa pelo fato de ser gay. Eu sofro com depressão, ansiedade. A lista de problemas que os homens passam com relação à sua sexualidade é imensa. Se a gente fosse ficar aqui falando sobre isso, nós passaríamos horas. Mas apesar de serem situações muito diferentes que essas pessoas estão trazendo, todos eles têm um problema muito em comum. Todos eles que estão sofrendo com esses problemas que eu acabei de dizer não são autorresponsáveis. E você, é um cara autorresponsável? Você sabe o que é ser uma pessoa autorresponsável? O que te torna ou não uma pessoa autorresponsável? E quais são as perdas e os ganhos que a gente tem por não ser ou por ser autorresponsável? Eu sou o JP Cristani, eu sou terapeuta e eu ajudo homens gays a se aceitarem e a viverem felizes com a sua sexualidade. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o que é a autorresponsabilidade e como isso vai ajudar você a se aceitar e a ser um cara muito mais feliz. A primeira coisa que é importante que a gente converse quando falamos sobre autorresponsabilidade é: eu sei que quando nós éramos crianças ou éramos adolescentes, nós não tínhamos, primeiro, força emocional e nós não tínhamos autonomia para poder decidir qualquer coisa na nossa vida. Nós estávamos sujeitos aos adultos que cuidavam de nós, aos professores, aos pais, aos mestres religiosos, a todas as pessoas que de alguma forma tinham influência sobre a nossa vida. Eu também sei que quando nós éramos crianças e adolescentes, nós ouvimos muitas coisas difíceis e pesadas sobre a sexualidade. Por isso era tão difícil encarar a nossa sexualidade, o fato de nós sermos gays, como algo normal, saudável e tranquilo. E aí foi muito difícil para nós aceitarmos tudo isso como sendo simplesmente algo que existe e que nós precisamos lidar. Ficou muito mais fácil para nós, como crianças e adolescentes, fugir desse conflito, fugir desse enfrentamento. E aí nós temos uma lista imensa do porquê que nós adotamos esse comportamento. Primeiro, porque falaram que é errado, que é pecado, que não vai para o céu, que Deus não gosta, que é errado, que não é normal, que se você for gay você é menos homem. Então isso já causa em nós um medo, uma culpa e uma vergonha. Também a gente sentiu na pele, quando nós éramos crianças ou adolescentes, a dificuldade que é ser diferente dos outros homens. Não ter os mesmos assuntos para falar, não ter os mesmos gostos, gostar de coisas diferentes, simplesmente pelo fato de ter atração sexual por aquele seu amigo que está falando sobre uma menina que ele gosta, ou que ele quer pegar, ou qualquer coisa nesse sentido. Também, como eu já disse, nós sentimos a culpa, a vergonha, a insegurança e tudo aquilo que mantém a gente preso dentro do armário. Todos os motivos, os fantasmas, os monstros que nós estamos criando ou que as pessoas criaram ao nosso redor para nos afastar de quem nós somos e da nossa verdade. E também, como eu já disse, porque a gente não tinha ferramenta, nós não tínhamos possibilidades, nós não tínhamos força emocional ou sequer sabíamos o que é que isso ia trazer para que nós pudéssemos lidar com a nossa sexualidade. E aí, o que é importante que você entenda agora? Nesse momento, eu não estou falando com adolescentes e eu não estou falando com crianças. Eu estou falando com você, que é um homem adulto, que está na hora de encarar a realidade de quem você é. Eu estou falando com um homem que já não tem mais desculpas para se esconder e para fugir dessa questão, que é a tua vida. Você é um cara gay. Se é que você é um cara gay que está assistindo esse vídeo. E é para você que eu estou falando. Já tá na hora de você parar de contar historinha para boi dormir. Tá na hora de você parar de dar desculpas. Tá na hora de fugir da realidade, de parar de fugir da realidade. Ou seja, tá na hora de você realmente aceitar a sua sexualidade. Parar de querer uma solução mágica, como muitas que eu tenho ouvido, que quando descrevem esses, né, sempre que alguém fala para mim, conta um problema para mim, eu pergunto, qual é a solução que você acredita que seria boa para esse conflito que você está enfrentando? E aí, como eu já disse no outro vídeo, que eu consigo testar o nível de maturidade de uma pessoa. Se a pessoa me traz uma solução, seria muito bom se a minha família simplesmente me aceitasse.
Seria muito bom se eu parasse de ser gay. Seria muito bom se eu não tivesse desejo por outros homens. Seria muito bom se... E qualquer coisa que é impossível sem que haja nenhum esforço da pessoa, ou no caso, como seria para alguns deles parar de ser gay. São saídas, são soluções fantasiosas, imaturas e infantis, que nós não podemos nos apoiar nelas. Porque enquanto eu fico esperando que algo milagroso, que algo fantasioso aconteça, eu não consigo assumir de verdade, eu não consigo fazer aquilo que precisa ser feito. E aí talvez você possa dizer, JP, mas é doloroso demais, eu não tenho forças, é muito chato, vai dar trabalho, as pessoas são assim, as pessoas são assado, porque a homofobia, porque o medo da violência, porque aqui na minha cidade, uma cidade pequena, e todas as outras coisas. Eu sei de tudo isso. Eu passei por tudo isso. Eu vim de uma cidade de 5.000 habitantes. Eu morei numa comunidade rural, machista. Eu entendo tudo isso que você está falando. Tudo bem, eu não sei talvez o que é ser muito afeminado, talvez eu não sei o que é ser um transexual ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu sei da dificuldade, do peso que você carrega pelo fato de você ser gay. Só que me fala uma coisa, enquanto a gente só continuar focando no problema e só continuar procurando mais e mais e mais problemas, quando é que nós vamos conseguir encontrar a solução? Nesse ritmo, nunca. Esse é o jeito errado de lidar com a sua sexualidade. Ficar procurando um problema atrás do outro. A única forma de você conseguir lidar com a sua sexualidade de verdade é você parando de fugir dela. E aí, talvez, enquanto você não consegue enxergar essa forma, essa possibilidade, você vai continuar, assim como muitos desses homens que vêm me procurar para pedir ajuda, na verdade eles não vêm pedir ajuda. Na verdade, eles vêm contar o seu problema para mim. São poucos os que realmente pedem ajuda. E a gente vai falar um pouquinho sobre pedir ajuda um pouco mais para frente nesse vídeo. Fica aqui para você entender a diferença do que é contar um problema e a diferença entre pedir ajuda, tá bom? Quando uma pessoa vive sem autorresponsabilidade, quando ela tá ali espiralando igual um parafuso, rodando ao redor da mesma coisa, não sai do lugar, né? Quando você tá rosqueando um parafuso, ele tá entrando mais profundo naquele problema. Ele não está saindo daquele lugar. Ele não vai para outro lugar. Não é um movimento de saída, é um movimento de se afundar mais. O que a gente faz? Quais são os comportamentos que demonstram isso, né? Quais são as ideias fantasiosas que muitos de nós, e eu tive isso, vou falar para vocês isso daqui a pouco, que fazem com que a gente não se torne homens autorresponsáveis. O primeiro deles é ficar pensando assim: essa questão da sexualidade dá muito trabalho. Quando eu estiver bem, eu vou olhar para isso. Quando as coisas melhorarem na minha vida, aí eu vou poder prestar atenção nisso. Quando eu me sentir melhor, quando eu me formar, quando eu sair da casa dos meus pais, quando eu passar no concurso, quando eu for aprovado em tal lugar, quando eu estiver namorando. E aí o que acontece? A vida vai passando e esse quando nunca chega. Cada dia vai se somando a semanas, se somando a meses, a anos, e eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando, você viveu isso, se é que você não está vivendo isso agora, e simplesmente o tempo ele não perdoa. Você perde anos da sua vida enquanto você está esperando algo milagroso acontecer. Esse é o jeito errado de aceitar e de lidar com a sua sexualidade. É ficar confundindo a sua sexualidade com assumir-se. É com esperar que você esteja pronto emocionalmente para que você vá falar para as outras pessoas. Lidar com a sua sexualidade internamente, aceitá-la, não tem nada a ver com você contar para as outras pessoas. Quando você se aceita, eu já falei isso em vários outros vídeos, quando você aprende, passa por esse processo interno, falar para as outras pessoas fica muito mais fácil, muito mais tranquilo e você consegue fazer isso de uma forma muito mais natural. Agora, enquanto você fica focando no externo, nas circunstâncias, nas coisas e nas pessoas, você não tem forças para olhar para dentro. E esse é o processo que você precisa. Tudo isso que eu acabei de descrever para vocês agora é um reflexo de um comportamento extremamente infantil. É um reflexo do comportamento de nós, homens adultos, que ficamos presos lá dentro do armário, nos nossos traumas, nas nossas dificuldades, no bullying que nós sofremos, no medo que nós tínhamos da homofobia, no medo de apanhar do pai, no medo de que a mãe não amasse mais. Ou seja, é como se a gente ainda tivesse com o cordão umbilical atrelado lá na barriga da mamãe e não tivesse se soltado. Enquanto nós vivermos a vida dessa forma, nós não vamos conseguir viver, nós não vamos conseguir produzir nada.
E essa foi a minha história até os 37 anos de idade. Eu vivia culpando a minha mãe, vivia culpando meu pai pela minha sexualidade e vivia culpando a família, a sociedade. Quando eu tinha 17 anos, eu contei para uma pessoa que era líder na igreja, que por acaso era a mãe da minha namorada. Era uma pessoa de muita confiança para mim. Naquela época eu estava namorando essa menina. E o primeiro conselho que ela me falou foi: jamais conte para o seu pai e para sua mãe. Eles vão deserdar você, eles não vão te aceitar. E isso ficou remoendo na minha cabeça. Então, tudo isso que eu falei para vocês de comportamento infantil, eu nutri até os 37 anos de idade. Mesmo com 28 anos, quando eu assumi, quando eu falei para as outras pessoas, eu ainda me mantinha numa postura completamente vitimizada, de um homem que ficava simplesmente olhando para os outros. E isso me trouxe relacionamentos frustrados, uma carência emocional gigante, um buraco, um vazio que não se preenchia com nada. Insatisfação no trabalho. Eu tinha dificuldade de relacionamento com os meus pais, dificuldade de relacionamento com meu irmão. Eu tinha dificuldade, uma timidez extrema, uma dificuldade de me posicionar sobre a vida. E tudo que acontecia eu achava que era perseguição. Qualquer coisa que alguém me dizia, um olhar torto que acontecia, às vezes a pessoa estava lá passando dor de barriga, por exemplo. Eu já achava que aquilo tinha a ver comigo. Que de alguma forma eu tinha feito alguma coisa que essa pessoa estava chateada comigo ou que ela não tinha gostado de algo que eu tinha feito. Esse é o mal que acontece quando nós continuamos, mesmo com a idade adulta, ou seja, a idade cronológica, 20, 30, 40 anos, mas com um comportamento, uma atitude, um posicionamento da vida como uma criança, como um adolescente. Eu costumo dizer que esse comportamento é ficar jogando o jogo da culpa, sabe? É quando você está com um problema muito grande na sua frente, em vez de você pensar da seguinte forma: quem é que é o responsável por resolver esse problema? A gente fica pensando, quem é o culpado? Quem foi que fez essa sujeira toda aqui? Quando eu fico buscando culpados e enquanto eu fico focando em quem foi que fez a cagada, eu não consigo encontrar a pessoa que vai limpar essa cagada. Pode ser que no seu caso, assim como foi no meu, frases que a minha mãe falaram, o discurso religioso dessa minha ex-sogra, por exemplo, e de outras pessoas, de pastores que ajudaram, de psicólogos que eu entrei em contato na época, que eram cristãos e tentaram fazer conversão, terapia de conversão, de orientação sexual e todo o resto que eu já falei em outros vídeos aqui. Pode ser que essas pessoas, quando eu não tinha força para lidar com isso, elas realmente tenham feito o seu melhor. Mas enquanto eu fico sentado no meu rabo, igual macaco, falando do rabo dos outros, o que é que eu consigo mudar na minha vida? Absolutamente nada. E a verdade é que eu carregava uma culpa tão grande por ser gay, que eu não conseguia olhar para essa culpa, que era muito mais fácil transferir essa culpa para as outras pessoas. Eu tinha tanta vergonha pelo fato de eu ser diferente dos outros homens, que eu tentava colocar isso para as outras pessoas. E na época em que eu era ativo na igreja, não sexualmente ativo, mas em que eu participava da igreja, eu era aquele que ia lá em cima, na pregação, e ficava criticando os defeitos dos outros, como todo bom cristão fundamentalista. Eu fiz isso. Hoje eu olho para isso com arrependimento. Já não me pesa mais emocionalmente, eu já me perdoei por ter feito isso, porque eu não sabia fazer diferente. E hoje eu venho aqui trazer ajuda para você. Não como forma de acusação, mas para trazer para você possibilidades de olhar para todo esse conflito que você está vivendo de uma forma diferente. Novamente, esse comportamento que eu estava vivendo era um comportamento infantil e extremamente improdutivo. O que é uma coisa improdutiva? É aquilo que você faz e não vê resultado. Sabe igual o cachorro que fica rodando, correndo atrás do próprio rabo? Era esse meu comportamento. Enquanto eu ficava olhando e focando nos outros, no que eles achavam, no que eles pensavam, se eles aceitavam, se eles olhavam torto, o que eles estavam fazendo, eu não conseguia olhar para dentro de mim. E aí, o que acontece? Com esse comportamento infantil, as coisas não mudam. Os problemas não se resolvem, a vida não vai para frente, nada de novo acontece, fica sempre na mesma situação. E é aí, meu amigo, que entra o segredo para a gente poder lidar com a nossa sexualidade de maneira a nos aceitar e vivermos felizes sendo homens gays. E esse segredo se chama autorresponsabilidade. Eu já falei num outro vídeo sobre o cuidar das suas emoções. A autorresponsabilidade é um passo adiante, é um passo seguinte a partir do momento que você cuida das suas emoções.
Se você tentar ser uma pessoa autorresponsável sem você tratar suas emoções, pode chegar a um momento em que você vai falhar. Foi o que aconteceu comigo também. Eu primeiro fiz uma formação em coaching e aprendi o que é autorresponsabilidade e fui tentar praticar isso sem lidar com as minhas feridas emocionais. Não teve outro jeito. Eu passei por vários momentos difíceis em que eu tive que olhar e eu tive que me tratar com terapia para poder lidar e enfrentar os meus monstros. E aí sim, meu amigo, eu consegui me tornar um homem autorresponsável. Esse cara que está aqui falando com você agora. E às vezes parece, talvez, na forma como eu falo, que eu estou sendo muito seguro de mim, ou talvez até mesmo arrogante. Não, meu amigo. Essa é a postura de alguém que finalmente assumiu a sua vida e que não tem mais um segundo de vida para perder, para ficar aqui passando a mão na tua cabeça ou para ficar fazendo de conta que o seu problema não é sério. Tá na hora de você encarar o seu problema de verdade. E aí eu gostaria de trazer uma breve definição do que é a autorresponsabilidade, para a gente poder entender melhor o que é isso e como esse conceito, esse comportamento vai mudar a sua vida de uma forma definitiva. Segundo Paulo Vieira, autorresponsabilidade é uma crença, é uma certeza interna absoluta de que eu sou o único responsável pela minha vida e pelos meus resultados. Eu vou falar de novo para que você grave isso e talvez você possa até inclusive escrever. Autorresponsabilidade é a crença, é a certeza absoluta de que eu sou o único responsável pela minha vida e pelos meus resultados. Talvez, meu amigo, lá na infância, lá quando eu era criança, eu não tinha a possibilidade de me responsabilizar pela minha vida, eu dependia dos outros, como eu já falei. Mas hoje, enquanto uma pessoa adulta, eu consigo me responsabilizar pela minha vida. Significa que eu vou parar de simplesmente olhar e agora sou só eu, os outros não importam? Não, não significa isso. Mas significa que você é o responsável pela sua vida. Que é você quem vai mudar as coisas e não os outros. Ser autorresponsável, e aí aqui tem uma lista do que significa ser autorresponsável. E a primeira coisa é focar na solução e não focar no problema. E como eu já disse anteriormente, quando vem um homem conversar comigo e ele está só focando no problema, não está focando na solução, eu infelizmente preciso dizer para ele, olha meu amigo, na forma como você está se posicionando agora, talvez eu ainda não consiga te ajudar. Aí eu passo normalmente algumas perguntas para essa pessoa refletir, para ver se ele consegue chegar no nível de maturidade de assumir a responsabilidade pela sua vida. Porque enquanto uma pessoa fica focando no problema, você não consegue ajudá-la de forma nenhuma. Sabe aquela pessoa que não sabe nadar, mas caiu no rio ou caiu na lagoa? E você joga a boia para essa pessoa, mas ela tá lá desesperada, ela não consegue enxergar que a boia tá ali e que a única coisa que ela precisa é pegar essa boia para que a gente possa puxar ela? Porque uma coisa que eu aprendi sobre ajudar as pessoas é jamais pule no rio para salvar uma pessoa que está se afogando. Porque você pode se afogar junto com ela. A pessoa, quando ela está se afogando, ela entra em desespero e ela tem uma força gigantesca, ela vai afundar você com ela. Então você joga uma boia de um lugar seguro onde você possa ajudar essa pessoa. E se essa pessoa quiser, ela pega essa boia e aí sim você puxa e faz todo o processo que você precisa fazer para ajudar essa pessoa. Uma pessoa que é autorresponsável consegue enxergar a solução e foca nessa solução. Não quer dizer, como eu disse para você na questão emocional, que você não vai sentir o medo, que você não vai sentir a insegurança, que você não vai se sentir vulnerável. Mas significa que você vai decidir, como um homem maduro, que você vai olhar para a solução e não ficar olhando para o problema. Vai sentir o medo sim, vai sentir a tristeza, vai sentir a culpa e a vergonha, mas vai superá-la, porque vai encontrar ferramentas para fazer isso. Um outro comportamento de uma pessoa que é autorresponsável é uma pessoa que toma muito cuidado com aquilo que fala. As nossas palavras, elas têm um poder inimaginável. Nós não sabemos o poder que as nossas palavras têm. Quando você diz, a minha família nunca vai me aceitar, você está declarando como vai ser a sua vida. Se você disser, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ter um relacionamento, é muito difícil me aceitar. Adivinha o que vai acontecer na sua vida, cara? Exatamente isso. Uma pessoa autorresponsável está o tempo inteiro consciente das suas palavras. Principalmente aquilo que ele fala sobre si mesmo, sobre quem eu sou, no caso, e sobre o seu próprio futuro. Então, um homem autorresponsável é aquele que consegue abrir a boca só para falar coisas construtivas. Ou seja,
Não fica reclamando e não fica criticando e não fica condenando os outros. Eu confesso que essa característica é bastante difícil para mim. Como eu vivi uma boa parte da minha vida na vitimização, na reclamação, isso para mim ainda é um exercício diário. Ficar prestando atenção nas minhas palavras e muitas vezes ter que... Não dá para tirar, né? A Bíblia fala assim que uma palavra dita é como uma flecha que você disparou. Já não tem mais como voltar atrás e segurar essa flecha. Foi dito. E aí sim eu posso mudar o meu comportamento, falar coisas diferentes que não são aquela palavra mal dita que eu tenha dito, tá bom? Essa é uma das características quando uma pessoa é autorresponsável. A outra característica de uma pessoa autorresponsável é que ele sai do papel de vítima e vai para o papel de alguém que vai fazer as coisas na sua vida. Na definição, o Paulo Vieira não se faça de vítima, se faça de vencedor, né? Tome o papel de vencedor. Aqui eu não preciso, eu gosto de falar sobre sai do papel de vítima e vem para o papel de responsável. A vítima mantém você no lugar, lá no buraco, lá no cativeiro. Agora, quando você fala, bom, eu cheguei nesse lugar, eu não sei como, várias coisas aconteceram, eu ouvi os religiosos, eu ouvi a família, eu tive medo, eu dei lugar à vergonha, à culpa, à insegurança, e eu não fiz o que precisava fazer. Só que agora eu tomei consciência disso. Puxa vida, eu tô num buraco, tô preso aqui e eu não sei como sair. Quando eu saio do papel de vítima, eu paro de ficar lá no cantinho, ai, mundo cruel, me jogaram nesse buraco, chorando. Quando eu saio desse papel de vítima, eu consigo olhar e prestar atenção e falar, puxa vida, tem coisas aqui que eu posso usar para eu sair desse buraco. Ou então eu posso de repente gritar, por favor, me ajuda, eu tô preso no buraco. Entende? Então quando eu saio do papel de vítima, eu começo a assumir a responsabilidade pelos meus resultados. Enquanto eu vivo como uma vítima, eu coloco essa responsabilidade sobre os outros, sobre tudo que acontece, menos sobre mim. Isso é extremamente prejudicial, porque não faz com que eu viva a minha verdade. Eu vivo apenas a vida dos outros. Outra coisa que é uma característica muito importante de uma pessoa autorresponsável é ele não fica julgando os outros e as suas atitudes. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso? Quando existe um processo judicial e o juiz ele vai fazer a sentença dele, o julgamento, ambas as partes vêm com uma lista grande assim, de folhas e folhas e folhas, né? Hoje em dia já é um processo digital e tal, mas vamos pensar que ainda é antigo, né? Imagina aqui comigo. Ele vem livros inteiros de petição, de argumentos, de contando a história, de contando o que aconteceu, o que não aconteceu, porque isso, porque aquilo outro. É difícil julgar uma pessoa. Precisa conhecer a história, precisa conhecer o contexto. O que é que aconteceu com essa pessoa para ela ser desse jeito? Como que ela se sente de verdade? E quem sou eu para julgar uma pessoa que eu sequer conheço o comportamento dela? Não é autorresponsável quando eu fico olhando para os erros dos outros e criticando esses erros dos outros e focando nesses erros dos outros. É muito mais autorresponsável quando algo me faz mal e eu digo para a pessoa, olha, fulano, esse seu comportamento não é saudável para mim. Isso não me faz bem, eu quero que você preste atenção nisso e não faça mais. E se às vezes eu não tenho essa possibilidade, porque não há uma linha de conversa com a pessoa, uma boa possibilidade é buscar compreender o que é que causou isso nessa pessoa, o que é que a torna desse jeito. E se eu não puder compreender, simplesmente me afastar dessa pessoa. Mas eu não gasto a minha energia como uma pessoa responsável julgando o que o outro faz, o que o outro é, porque que ele tem isso. E é nesse ponto que eu defendo um pouco que a gente seja militante na causa gay, mas não para ficar atacando político A, político B, comportamento das pessoas, o que os outros estão fazendo. Quando eu gasto a minha energia focando nos outros, seja lá o que eles estão fazendo, até mesmo coisas de atrocidades, eu paro de focar na minha vida, entende? E eu não consigo fazer aquilo que é importante para mim. Agora, quando eu olho para o meu movimento, para aquilo que é importante para mim, eu tenho força para ajudar de uma forma mais consistente, para fazer uma diferença de verdade, para ajudar as pessoas com aquilo que realmente importa, dar suporte emocional para ela, entende? E isso é muito importante para a gente. Então, parar de julgar as pessoas é uma atitude muito autorresponsável. Outra coisa que é muito importante e que isso foi o que mudou drasticamente a minha vida.
Uma pessoa autorresponsável não fica justificando os seus erros nem dando desculpas. Eu era essa pessoa. Vivia chegando atrasado, ficava falando e contando uma história imensa do porquê que eu cheguei atrasado. Era carente emocionalmente, quando eu conhecia uma pessoa, eu justificava o porquê da minha carência. E ficava o tempo inteiro focando no problema e na justificativa que a minha cabeça inventava para aquele problema. Tem coisa que tem justificativa sim, mas enquanto eu fico gastando a minha energia explicando o porquê de um problema, eu não consigo enxergar a solução. Eu não consigo enxergar a saída daquele problema. Então, se você está lá no buraco, ai meu Deus, eu estou aqui, mas ficar justificando o porquê que você caiu no buraco, é tempo, é energia, é recurso que você está desperdiçando em vez de você olhar para a solução. Se existe um erro que você cometeu, a única coisa que você pode aprender que você pode fazer com esse erro é aprender. Eu vou repetir o que eu disse. Se existe um erro que você cometeu, a única coisa que você pode fazer com esse erro é aprender com ele. Toda e qualquer outro comportamento, toda e qualquer outra atitude que você tomar com relação ao seu erro, ficar justificando, ficar se lamentando, ficar se culpando, se punindo, se julgando a si mesmo, né? Julgando a si mesmo por causa do seu erro, não vai fazer você mudar em nada a sua situação. Então, uma pessoa autorresponsável aprende com os seus erros e faz algo concreto para mudar as coisas a partir de agora. Talvez, meu amigo, assim como eu, você fez muitas coisas sem que você tivesse consciência. Como eu disse, na época em que eu estava casado com uma mulher e traía essa mulher com outros homens, na época em que eu era líder lá na igreja e ficava pregando, falando mal do pecado das pessoas, enquanto eu estava vivendo uma vida de promiscuidade, várias e várias coisas, das quais, naquele momento, enquanto eu estava vivendo aquilo, a minha consciência estava anestesiada e eu não conseguia ter clareza do quanto aquilo era prejudicial para mim. Mas a partir do momento em que eu tive essa consciência e falei, chega, não dá mais para viver essa vida, eu não quero mais viver dessa forma. Foi aí o momento em que eu assumi a responsabilidade e falei, cara, não dá mais, chega. Eu não posso mudar as cagadas que eu fiz até aqui, mas eu posso fazer diferente daqui para frente. Eu posso começar esse processo de mudança a partir de agora. Talvez leve um tempo para eu conseguir, mas em algum momento eu vou precisar começar. E foi isso que eu fiz. Começando, mudando a minha vida, assumindo a minha responsabilidade sobre mim, mesmo que eu ainda não tivesse recurso. E aí é o momento em que a gente vai olhar para que, se você, é uma atitude muito autorresponsável isso, se você percebe que não dá conta sozinho, peça ajuda. Vai ter muitas coisas na sua vida, cara, que você não vai dar conta sozinho. Como, por exemplo, lidar com as suas questões emocionais, com seus traumas. É preciso pedir ajuda. E como eu sempre falo aqui sobre a rede de apoio, vou até gravar um vídeo importante sobre isso, o que é a rede de apoio e como você pode usar para aceitar a sua sexualidade, fica ligado porque esse vídeo vai sair em breve. Quando você fica pensando na sua família, nas pessoas da igreja, quando se trata da homossexualidade, essas pessoas não são uma boa fonte de rede de apoio, porque são pessoas que não têm o mesmo objetivo que você. Então você precisa pedir ajuda de quem compreende aquilo que você está passando, ou pelo menos de quem tem o mesmo objetivo que você, sair do buraco. Já pensou se você está lá preso no buraco com outras pessoas que querem ficar no buraco? Como é que você vai pedir ajuda para essa pessoa? Para ela é insano querer sair do buraco. Não faz sentido, ela quer ficar no buraco. Então você precisa saber para quem você pedir ajuda. E isso, pedir ajuda, é uma atitude muito adulta. Criança não pede ajuda. Criança fica lá mentindo. Já percebeu, criança? Quando ela faz uma coisa errada e você fala assim, quem foi que fez isso? A criança costuma culpar até o cachorro. Foi o cachorro que fez isso. Mas ela não assume a responsabilidade pela sua vida. E se ela tá com dificuldade, ela faz birra, ela faz mãe, ela chora. Eu não tô conseguindo fazer isso, não dá. Mas ela não vem e fala assim, mamãe, papai, me ajuda que eu não tô conseguindo. A não ser que seja uma criança um pouco madura, né? Mas a maioria das crianças não tem esse comportamento. Ou seja, ser autorresponsável é finalmente deixar de ser criança. Deixar de ser um adolescente rebelde, deixar de ser uma criança imatura e começar a agir como um homem adulto. Ou seja, assumir as rédeas da sua vida. Pegar a caneta de quem está escrevendo a tua vida e começar a escrever a tua vida. Pegar o volante do carro de quem está guiando a tua vida e assumir o volante e começar a guiar a tua vida. Pegar o leme do barco da tua vida e falar, agora quem vai conduzir esse barco sou eu. Ser autorresponsável é ser um homem que faz o que precisa ser feito.
e para de ficar dando desculpas. Olha, cara, ser autorresponsável é você olhar para você, para sua vida, por tudo que você viveu até aqui e falar: não tem o que fazer. O que passou, passou. Foi assim. Aceitar a tua história. Aceitar o fato de que você é gay. Parar de fugir da realidade. Parar de buscar fantasias. Ah, se um dia acontecer um milagre, se inventarem um remédio, o dia que eu reencarnar, o dia que eu nascer de novo, eu vou querer ser hétero. Cara, a única coisa que você tem na tua vida de verdade é a tua vida agora. É uma vida só. Cuida dessa vida, faça o seu melhor, assuma a responsabilidade. A vida é sua e só você pode fazer as mudanças na sua vida. Foi isso o que me fez mudar de verdade. Foi quando caiu essa ficha gigantesca para mim, doeu até minha cabeça, fez um galo, que eu falei assim, cara, eu só tenho uma vida. Ninguém tá preocupado se eu vou ser feliz ou se eu não vou. Todo mundo tá querendo buscar a sua felicidade. Cada um tá vivendo aquilo que quer. E eu? Até quando vou ficar vivendo a vida dos outros e pros outros? Tá na hora de eu assumir a minha vida. E mesmo sem recurso, mesmo sem saber nada disso que eu tô falando pra vocês, eu fui buscar. Eu fui pedir ajuda e eu busquei de várias formas pessoas que não tinham nada a ver com a homossexualidade, mas eu fui trazendo esses princípios pra minha vida e aplicando isso na sexualidade e consegui finalmente não só aceitar o fato de eu ser gay, sair do armário, viver uma vida completamente aberta com relação a isso. Em qualquer lugar que eu vou hoje, eu posso falar que eu sou gay, mesmo que as pessoas não percebam isso. Eu falo do meu namorado, eu falo da minha vida, da minha sogra, do meu sogro. O que acontece? Eu assumi de verdade a responsabilidade pela minha vida. É o melhor? Não sei, pode ter coisas melhores ali, mas é o que eu dou conta de fazer nesse momento. E quando eu não dou conta de fazer, eu peço ajuda. E você? Nós estamos chegando no final desse vídeo. Falei um monte de coisa aqui. Qual é a sua dificuldade de assumir o comando da sua vida? O que é que te impede, de verdade, de ser o único responsável pela sua vida e pelos seus resultados? Até quando, meu amigo, você vai ficar dando desculpas, inventando historinhas para justificar os problemas que você tem, em vez de você buscar a solução para eles? Enquanto você continuar nesse lugar, eu sinto muito. Talvez você pode vir morrer afogado. Talvez você não vai sair no buraco e um dia vão encontrar só o esqueletinho seu ali de uma pessoa que não conseguiu sair do buraco. Eu espero que não seja assim. Eu espero que você consiga, se você chegou até o final desse vídeo, ter compreendido isso. E se você fala assim, eu entendi isso, mas eu não consigo fazer isso, você possa pedir ajuda. Entre em contato comigo. Me procura nas redes sociais, deixe seu comentário aqui, para que eu possa te ajudar. Nós temos a mentoria Aceite-se, que é um processo, um programa que eu criei através de tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, para que eu possa te ajudar de forma prática, caminhando com você, para ajudar a passar por esse processo de uma forma tranquila. É estender a boia para você e ajudar você a sair desse buraco, desse lago que você caiu. Mas eu só posso fazer isso se você quiser e se você estiver realmente disposto a buscar a solução. Enquanto você estiver focando no problema, não tem nada que eu possa fazer por você, infelizmente. É muito difícil isso para mim, mas eu preciso dizer essa verdade. De qualquer forma, quero agradecer a você por ter chegado até aqui nesse vídeo. São palavras duras, são palavras incisivas, mas são palavras que me salvaram. Quando eu ouvi isso, eu caí na minha realidade e decidi mudar minha vida e eu espero que o mesmo aconteça com você. Se esse conteúdo foi bom para você, curte, compartilha, comenta, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, a sua dificuldade e vamos ajudar mais e mais pessoas a assumirem as rédeas da sua vida e transformar a realidade do que é ser gay no nosso país.